Começa agora o programa É Bom Saber. Um programa de entrevistas com profissionais relacionados ao desenvolvimento infantil. Apresentação da psicóloga Regina Satorelli. CRP 06/136946. Responsável clínico do Centro de Desenvolvimento e Psicologia Infantil. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales. Hora certa! 20 horas em ponto. Boa noite com alegria, graça e paz. Cheguei! É isso aí, gente. Hoje é quinta-feira, né? Toda quinta-feira temos um programa É Bom Saber com a Tia Rê. E hoje, a gente já foi de onde, né? Boa noite, né? Boa Tia Rê. Apareceu a minha mãozinha por aqui, né? E hoje é interessante porque a gente já foi muito longe. A gente já foi lá na divisa, lá. Já foi de Mato Grosso, né? Com a nutricionista Carla Baroni, né, que é excelente. Já tivemos um importado também, duas vezes, inclusive um importado fazer o programa na segunda-feira aqui, na nossa web rádio, do psicanalista Henrique Pinheiro, mas só que é daquele vizinho, é Uruguai, né? E hoje a gente atravessou o Oceano Atlântico e foi lá para a Europa, né? Mas antes de tudo, eu quero falar aqui, nós começamos aqui o programa com a música Rompendo em Fé, cantada por Pedro Henrique. Pedro Henrique é um cantor gospel, né, que infelizmente chegou a falecer ontem em um culto lá na cidade de Feira de Santana, na Bahia, né? Uma tristeza, porque jovem, 31 anos de idade, deixou uma filhinha com 2 meses, né? Então, na hora do culto, ele estava na frase, a frase que ele terminou antes de ter o infarto, né? Foi olhando para o céu, vai ser tão lindo. E justamente quando acabou essa frase, ele faleceu, né? Que Deus conforte a família lá do Pedro, né? A sua esposa. Que Deus possa abençoar cada vez mais da sabedoria, né? Para criar a sua filha, né? Mas, voltando aqui ao nosso programa, estamos aqui ao vivo, né? Com o programa É Bom Saber, com a Tia Rê, e a nossa convidada está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Tia Rê, é com você. É isso aí, né? É um grande prazer, né, poder estar aqui para mais uma noite de conhecimento, de troca, né, de experiências, e com grande prazer, né, trazer aí a nossa convidada para compartilhar, né, aí desse momento, e ela trazer um pouquinho do olhar dela também lá do outro lado, né? Então é com grande prazer, Jane, que a gente te recebe, né? E que esse momento aí nosso de troca seja aí enriquecedor para as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Eu sei que isso vai ser fantástico. Conversei rapidamente com você, mas assim, né? Posso dizer que é uma energia muito gostosa, é algo assim delicioso, né? De se trocar essa experiência, essa fala, conhecer. Então isso é muito bom. Então seja bem-vindo. Gratidão, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, essa participação incrível com você. Amém. E com todos, né, que estão escutando a gente. Gratidão mesmo pelo convite. E vamos lá, né, vamos discutir o autismo e levar conhecimento aonde está faltando, né? Uhum. Eu acho que assim, né, quando a gente traz essa abertura, né, a gente não guarda o conhecimento só para nós, né, a gente multiplica isso, né, e eu falo que nós, enquanto mediadores, enquanto profissionais, a gente tem que fazer isso, nós não temos que esconder conhecimento, nós não temos que guardar, né, coisas para nós, a gente precisa sim compartilhar e fazer disso, né, outras sementes, né? Plantar aí outros conhecimentos. Mas justamente, abrir mais outras mentes, né? Que eu acho que andamos tão no matrix de mentes fechadas que acabamos esquecendo de observar ao nosso redor, especialmente o que nossas crianças, seja com autismo ou não,
precisa, né? É uma necessidade mesmo de aprender e de abrir a mente para o tópico, porque acabou o tabu. É verdade. Esse sorriso da Jane me encantou, gente. Ontem eu ouvindo os áudios dela, eu fiquei encantada com o sorriso dela. Não, obrigada, viu? Eu também fiquei encantada com você, como você ensina as crianças, como você dá a motivação, apoia a causa também. É muito importante, mais pessoas envolvidas nessa causa. Uhum. Minha história com o autismo, ela é uma história bem interessante e eu comecei ainda muito jovem ainda. Hoje eu já estou aí, eu já quase brinco que uma jovem senhora, como diz os meus pacientes, você já está se tornando uma avó. Mas tudo bem, né? A gente dá risada, mas, né, acho que quando a gente se entrega, né, Jane, quando a gente busca, né, respeitar o indivíduo, respeitar o outro, exatamente do jeitinho que ele é, eu falo que é mais fácil da gente lidar com as dificuldades e propor, né, trazer possibilidades para esse outro, né, para que descubra e vença, né, os desafios. Justamente, porque todos nós temos desafios na vida. E como ela falou ontem, a neuro, todo mundo é imperfeito. Nós mancamos em várias situações, mas isso não quer dizer que nós não temos acesso, né, ao mundo normal ou aquela estrutura que podemos também desenvolver para podermos sermos também, entrarmos no meio da comunidade, né? A comunidade sem autismo. Que todos sejam um e que venha aceitação, que todos somos um só. E todo mundo é diferente. E acabou. Temos que aceitar isso. Não podemos mudar. Temos, então, que abraçar a causa e entender cada um do jeito que ele é. E aceitar. Eu acho que é a maior lição, né? Isso é o amor incondicional. É verdade, né? E é um amor que a gente doa sem esperar algo em troca, né? Eu falo que assim, quando você faz isso sem essa espera em troca, a recompensa ela é muito maior, né? Ela não faz você criar uma expectativa, ela faz você acreditar no outro de forma natural, né? De forma que o outro desabroche, né? Que o outro crie, né, esse desejo também de vencer os desafios. Mas eu acho que o nosso trabalho é levar a luz, né, onde há sombras, né, naquele sentido de abrir mesmo a mente de todo mundo e tentar que as pessoas entendam que cada um é cada um e a partir daí é só aceitação e nós viveremos sem guerra. É isso aí. Jane, vamos lá, né? Para as pessoas aí conhecer um pouquinho mais de você, conte para nós como foi a sua história com o autismo, né? Quando foi que você descobriu e se encantou por esse caminho, né? Em trazer aí estratégia, e você estava me contando aí um pouquinho por detrás dos bastidores, né? Do seu papel, que é, né, orientar, que é trazer possibilidades, e eu amo essa palavra, né? Essa forma de trazer e de explicar para o outro, né, novas maneiras. Então, conte para a gente um pouquinho da sua história e aí no decorrer a gente vai, né, aí desenvolvendo a nossa conversa. Sim, então, eu comecei há 11 anos atrás com a minha filha mais nova, que teve vários, né, sintomas, sinais bem visíveis do que a minha mais velha. Então, lá começou toda a minha paixão pelo autismo. Porque até então, né, como uma mãe, entrei em desespero, só que eu fui estudar, né, eu fui desenvolver na minha mente para poder entender o que o médico não tinha me falado, o psiquiatra, né, que não tem como também explicar aquela história toda, né, que nós sabemos. Sim. E ali, gente, em 2 semanas de entendimento do cérebro, eu já comecei a aplicar as terapias em casa sem aquela noção de que seria a solução, né, do que ela é hoje. E quando eu vi o progresso dela, eu comecei a estudar o que eu poderia ajudar ela no futuro, né, como para não ir no instituto, para ela ser uma criança normal, uma adolescente,
poder até namorar, casar, que é o sonho de toda mãe, né? Sim. Então, eu criei a possibilidade, né? Então, quando você tem na sua mente aquela força de vontade do amor incondicional que ela é capaz, porque eu vi a capacidade quando eu estudei do autismo, e aí eu investi e fui estudar, fui me profissionalizar para poder ajudar ela no futuro como agora, né? Em 2018, me formei e desde então é isso. Estou trabalhando, sou reeducadora de cuidadores de crianças com autismo. Junto com os pais, eu ajudo eles a entenderem a cabeça do... Porque a criança, né, dentro dessa dificuldade dela, né, dentro dessa limitação, eu acho que esse papel, né, de reeducador, né, é mostrar que existem maneiras de trazer, de apresentar estratégias, de encontrar caminhos, né? Então, o papel do reeducador, né, que é o que a Jane está nos contando aí, compartilhando com a gente, né, é ressignificar essas experiências, né, é reescrever, né, essas possibilidades. Então, quando a gente recebe, né, o diagnóstico do autismo, uma das coisas que a gente, né, e assim, dentro do contexto que a gente vivencia de experiência, o que a gente ouve de relato e agora, o que eu faço, né? Gente, a vida continua normal, né? As crianças continuam sendo crianças, elas vão continuar tendo os desafios dela, mas o nosso papel é, né, trazer estratégias para essa criança, mostrar para ela que a gente pode, né, sim, encontrar caminhos para aquela dificuldade, né? Mostrar para ela que a gente pode, sim, ajudá-la a vencer os desafios do jeito dela, no tempo dela, da forma dela, né? O que a gente não pode é desistir disso, né? E deixar só para as terapias de contexto fechado, né? Então, o nosso papel em casa, como pais, como mediadores, ali como quem está com essa criança diariamente, ele é muito fundamental, né? Nós, profissionais, o nosso tempo, ele é de 1 hora, às vezes 2 horas com essa criança. Oi. E aí, quando a gente retorna, né, para o contexto de casa, é muito difícil isso. Então, esse papel de reeducador, né, que você está compartilhando aí com a gente, eu acho ele de extrema importância, né? Eu brigo muito com essa causa. Eu falo, gente, eu falo para os pais, eu falo, olha, comigo ele fica 1 hora, com vocês eles passam o tempo inteiro, né? Então a casa, né, o tempo de trabalho em casa, ele é muito importante. A gente não falou aqui no início do programa, né? Foi conversado, o papo foi desenvolvendo, e houve uma queda aqui do Instagram. Você não perguntou onde é que ela está, qual o local, a cidade. Então, para que você que está do outro lado aí nos ouvindo, nós estamos aqui com 600 mil, vai dar tudo aqui o total de pico, quase 3 mil pessoas. Faltam umas 200 para quase 3 mil pessoas na nossa web rádio. E não sabe de onde ela está falando. Então eu queria que vocês falassem, perguntassem de onde está falando, por gentileza. A gente iniciou falando, né, do papel dela, como ela chegou para o autismo, né? E fala pra gente, Jane, agora de que cidade você está falando. Por isso que caiu, né, também a distância, né? Sim, caiu porque eu tô de longe, gente. Desculpa aí, tô falando aqui da Holanda, do bairro Roterdão, onde eu moro há 26 anos, estamos indo para o 27. Incrível, 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 incrível. Assim, me apaixonei pela cidade. E vim aqui para fazer um curso, fiquei. E aí é isso. Virou, né, já é natural de Holanda, né? Já não sai mais daí como... E você é de que cidade no Brasil, Jane? Rio de Janeiro, mas nascida em Guarabira, Paraíba. Oh, meu Deus. Tu viajou, hein? Tu viajou. É minha vizinha de estado, eu sou pernambucano. Novo Pernambuco, amo Pernambuco, muito bem, viu? Muito lindo lá. Muito bom. Então vamos continuar aqui, Jane, na nossa conversa. Fala um pouquinho mais do que é aí o reeducador, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais desse papel aí na sua
no seu país, na sua cidade? Então, esse programa começou em 2012, 2011, 2012, tá? Por quê? Há o aumento do autismo. E muitas mães, como todas aí no Brasil, desesperado o que fazer. E a escola começa dentro de casa. Ai, meu Deus, alguém falando a minha língua. Alguém falando a minha língua. Oi. Antes de eu estudar, sabe? Eu já sempre pratiquei com as minhas filhas. Ler um livro antes de dormir, orar. Traga Deus na vida de vocês. Gente, ele é incrível. Amém. Primeira tarefa de você, mãe, aí. Traga Deus, traga oração. Ele te guia, ele te ajuda, ele te dá fé, te dá conquistas e vitórias. É isso aí. Não te deixa você desanimar nunca, mesmo no pior conflito da sua criança. Isso é incrível. Traga Deus na sua vida. Ele é maravilhoso. Amém. E eu acho, assim, que nós estamos muito acostumados, né? Vou falar no geral, tá? De achar que a escola é o que dá educação à sua criança. Não. Então, tivemos que adaptar esse sistema, porque não chega a demanda para nós terapeutas ou ocupacionais chegar à demanda de tantas crianças. Leva anos para poder chegar a a espera da fila para começar uma terapia. Então, vimos o problema, no caso eles, né, que estava dentro de casa, né, que a educação estava faltando, que as crianças hoje em dia falam, me dá, dão, chora, você dá alguma coisa para ela calar, não há uma estrutura emocional, de consequências, né, do certo e do errado. O pai fala sim, a mãe fala não. Então, é um pouco, né, a destrutura de dentro de casa é o que leva a criança, sendo ela com autismo, também a sentir essa falta lá fora, né? Acho que então, a educação é importante, né, dos pais a entenderem que a tarefa deles é isso. Entregar a gente, as crianças já preparadas para entender o que a gente, né, possa instruí-las. E como você tocou no assunto da terapia ocupacional, né, muitas vezes tem crianças que nem têm, né, esse recurso, né, tem crianças dentro do transtorno do espectro que tá aí dentro de um contexto público e nem tem esse profissional às vezes disponível, né? Mas eu sempre digo, né, que é possível a gente trabalhar também algumas questões. Lógico que nós não vamos fazer o papel do terapeuta ocupacional, mas a gente pode oferecer algumas possibilidades para essa criança para vencer os desafios, né? Eu lembro que num congresso que nós fizemos online, eu usei um exemplo para um pai e depois no final do congresso ele trouxe o exemplo, né, o quanto aquilo tinha sido importante para ele. Então, nós, né, como mediadores, a gente precisa também, né, apresentar essas possibilidades, né, porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o que eu vou fazer, que às vezes acaba deixando, né, coisas muito simples no dia a dia que pode ajudar essa criança a vencer esses desafios. E esse é o nosso, né, papel aí, né, como responsável, né, como pais responsável por essa criança, né? Sim, mas aí a consciência é dos pais de entender isso, mas nem muitos entendem, entendeu? Eu passei por cada uma, olha, meu gato, gente, ele é um fofo, meu Deus. Ele se mede sempre quando eu estou falando de autismo. Ele é um fofo, eu acho que as pessoas não estão ainda na consciência, sabe, disso, né, de que, olha, ninguém veio com manual. Essa cartilha não existe. Essa cartilha não existe. Mas a gente que estudou esse mundo um pouquinho, a gente sabe que tem o manual daquilo, né, que explica, e tem o manual do autismo, né, que às vezes, por falta de ficar, meu filho só tem autismo, o que eu vou fazer? Esquece mesmo desse fator, que é procurar, estudar, se informar, entender, falar, manter uma comunicação muito boa com a terapeuta, com a escola, entendeu? É porque você é a única, que você falou agora, você passa o dia todo com a sua criança, você é a única que pode observar
aonde ela está, né, faltando, é aquela necessidade, né, que ela tem. Nós, em uma hora, não conseguimos, por isso que adotamos esse método, que eu vou na sua casa, eu fico 1 a 2 horas, independente do que você precisa, a sua criança, para poder entender o processo, e explico passo a passo como se comunicar, como usar a comunicação alternativa, que é importante. Muito, Visualizar, né? Para essas... Muito importante. E as terapias em casa, com essa agenda, você consegue produzir mais com ela, porque ela está vendo o passo, né, que ela vai dar com antecedência, que ela pode projetar, que ela pode trabalhar no cérebro e finalmente aceitar o que você está introduzindo para ela. Mas leva tempo, mas todo mundo quer rápido. Quer resposta imediata, né? E essa resposta, ela não é imediata, né? Ela é a longo prazo, né? Ela é homeopática. Eu falo para as minhas clientes. É dose homeopática. Você quer que a criança entenda tudo de uma vez? Não é assim que o cérebro do autismo funciona. E ele, fora isso, os circuitos que ele tem, né, gente? Pela falta da estimulação, causando até graves epilepsias. Porque tem um prejuízo, né? Quando você não estimula, tem um prejuízo nesse cérebro, né? Justamente. Aí eu, às vezes, escuto clientes falando por que a minha criança não progride, né? Aí eu falo, ufa, retrocedeu. Mas aí eu pergunto, aquele conjunto de terapias, o que você fez? Ah, não tive tempo. Ou, eu só fiz uma vez. Não, cada meia hora tentar fazer uma coisa diferente. Mostrar pela agenda o horário, o tempo, o dia. Para a pessoa também entender, né, que o dia tem uma data, o dia é terça, quarta, o horário, né? Porque aí ele começa também a entender o que passa ao seu redor. É muito importante. Eu falo assim, né, que a rotina, né, essa organização, ela tem que partir dos pais, né, porque a criança, como ela não tem essa estrutura, ela não tem esse conceito ainda formado, ela depende dos responsáveis, né, e aí o que você falou da agenda, né, de ter isso claro, ele é uma forma de comunicação, ele é uma forma de, né, dizer para a criança, olha, eu estou aqui, eu vou te apoiar em qualquer desafio, né. E aí, isso faz toda a diferença na vida da criança. E então você trabalha nesse processo desde 2018, é isso? Oficialmente, né? Tá. Oficialmente, mas eu já fiz esse processo já desde 2014 com a Ana. Tá. Sozinha, ela nunca foi à aba, nunca teve terapeuta extra, fui eu a terapeuta dela. No caso das terapias ocupacionais, e ensinar a escrever, a ler, a entender tudo, a ir ao banheiro, agenda, gente, agenda! E aí, essa prática sua eu faço desde 2001. Olha só como o povo não progrediu no assunto, tá entendendo? Pois é. Porque, por exemplo... O assunto do autismo, qualquer deficiência, é para todo mundo. É isso Por mesmo. que é para todo mundo, gente? Porque você, quando estiver lá fora e ver uma crise, não precisa ter um cordãozinho ou uma identificação. Você já compreende, você usa a compaixão, né, a paciência e parar com os olhos de julgadores, que acaba confrontando mais a criança que está tendo aquele crise. Quanto mais pessoas olham, né, mais... tipo assim, a gente tem que educar o ser humano, entendeu? Não é nada demais. Uma pessoa que perdeu o emprego hoje pode chegar aqui agora e falar, entendeu? Isso é do ser humano. Exato, né? E qualquer um de nós estamos sujeitos a essas crises, né? Não é só o autista, não. Qualquer um de nós estamos sujeitos a essas crises. Mas nós fomos ensinados a controlá-los. Mas por não ter o autismo, o entendimento vem mais rápido, que isso é feio, blá, blá, blá. Exato. Mas que tem hora que dá vontade de ter uma crise.
Gente, olha, às vezes sabe o que eu faço? Mamães, eu sou ser humano, né? Se eu tiver um conflito com a Ana e eu vejo que ela não saiu daquele conflito, mas ela não tá chorando, não tá se machucando, que ela não faz mais isso. Gente, eu preciso de um tempo, sabe que eu vou pro banheiro. Exato. 5 minutos que eu não vou discutir com ela porque ela não entendeu né, o contexto do que eu preciso. Pronto. Volto, né? Já volto com outra mente, já com as pictogramas, com a comunicação visual. Prontinha, né? Prontinha, pronto. Já não tem mais conflito. Ela já entendeu a mensagem, aí já é outra situação, não tem mais irritação. Porque ela sabe onde eu quero que ela vá. Tem momentos que a criança precisa dessa estrutura da foto. Foto. Muito bom, né? Disso visual, né, Jane? Acho que o visual traz para a criança uma segurança e uma organização, né? E acho que é um dos conceitos que as pessoas têm grande dificuldade de entender, né? Isso em 2023, né? Eu falei para você que eu aprendi isso lá em 2001. Você ainda aprendeu antes do que eu, né? Porque você tem mesmo desde lá já aquele diploma. Então você já passou por tudo isso que eu, né, estudei, que eu fiz até antes de estudar. Mas às vezes, olha, eu passei por situações aqui com mulheres estudadas com diploma autismo e que amarraram minha criança na mesa. Pensa bem isso. Mas eu fiz o caminho inverso. Eu fiz a prática primeiro para depois eu ir me formar em psicologia. Então você tá como eu, né? A experiência para mim foi assim, ela foi lançada, ela foi jogada. Então assim, eu precisava trabalhar e vamos lá, né? Mas assim, né, foi assim, acho que um dos desafios mais importantes da minha vida e que fez com que eu realmente entendesse o valor do outro, o significado de se colocar no lugar do outro, de respeitar o tempo e de trazer estratégias, né? E aí, vamos lá, vamos continuar aqui no nosso papo, não vamos fugir dele, não. Você tem isso também, eu fujo, por isso que eu trouxe até papel, eu falei, se eu fugir, eu tô anotando aqui, não, esse assunto tem que falar. O meu assistente puxa minha orelha, quando eu fujo do assunto, ele tá ali do outro lado bem sério. Tá? Aí a nossa orelha, gente. Vamos lá. O papo é gostoso, a gente não quer nem largar, né? A gente quer continuar mudando de assunto porque é interessante o assunto. Exato. É muito interessante. Muito bom. E aí você com a sua filha, você tem usado essas estratégias e tem dado certo. E aí leva para outras pessoas. E na escola também você faz o mesmo trabalho, Jane? Sim, faço voluntário. Faço voluntário. Amo o trabalho voluntário, amo. Que maravilha. Tem que mostrar, entendeu? Acho que o conhecimento é isso, é poder. Você sabe, você entende, você usou, praticou, funcionou, passa. Maravilha. Que todo mundo possa ter acesso. Eu não entendo porque, sabe, pessoas estão assim, sabe, escondendo o fator da parada. Desculpa aí. Vamos falar meio que todo mundo entenda, mas não tem que ser dividido com todo mundo tem direito, seja pai de autista ou não. Todo mundo tem que entender essa compreensão, essa aceitação que você falou também. É uma coisa que você não vai escapar, tá vindo ainda muito mais, espiritualmente então, as batalhas são longas. Sim, mas você tem que vencer cada uma delas. Sim. E a gente é capaz, somos capazes. Mas aí a incapacidade que eu falo aqui para as mães está você não pode dizer que a criança é incapaz. Nunca. A gente nunca pode dizer isso, né? Porque ele está aprendendo a vida. Como é que ele é incapaz? Então, quem é incapaz? Se eu não der a oportunidade para ele, eu nunca vou saber, né? Quais são o limite dele, né? Justamente, né? Todo mundo tem um limite, mas se você não tentar, você não vai descobrir, ele nunca vai sair dali, daquela roda, né? Jane, a gente precisa ir para os comerciais. Uhul, amo comerciais! Vai entrar já? E a gente já continua, tá bom?
Você está ouvindo Programa É Bom Saber. Informação, conhecimento, entrevistas com os mais gabaritados profissionais relacionados ao desenvolvimento infantil. É Bom Saber. Participe do nosso quadro Tia Rê Responde. Acesse a nossa web rádio, faça a sua pergunta em nossa plataforma. Participe, é a Web Rádio CDEPS, juntinho com você. O termo bullying vem da palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. O primeiro a relacionar a palavra ao fenômeno foi Dan Owens, pesquisador sueco. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Mesmo antes do termo surgir em 1980, esse tipo de comportamento já era notado nas escolas nos séculos 18 e 19, mas era visto como algo natural do ser humano. Um absurdo, né? Suicídios e tragédias em escolas já aconteceram por causa do bullying. Para a psicóloga Daniele Zeotti, o fenômeno pode ser considerado uma doença. Segundo ela, o adolescente que sente prazer vendo o sofrimento do outro precisa de ajuda porque pode ser um sintoma de alguma doença que está em instalação. O bullying mata, por isso, ensine seu filho a ter empatia pelos outros. É preciso que as crianças entendam a diferença entre o que é engraçado e o que é grosseiro e cruel. Trabalhe em conjunto com vizinhos e amigos para criar um ambiente seguro e inclusivo para todos. Seja a mudança que quer ver. Crianças, segue um exemplo. Então, se presenciar uma situação dessas, não seja conivente. Tome uma atitude. Seja inclusivo, carinhoso e não julgue ninguém. Vamos juntos combater esse mal. Web Rádio CDEPS, louvores, entrevistas, programas ao vivo e tudo sobre o desenvolvimento infantil. Web Rádio CDEPS. Acompanhe as nossas programações na Web Rádio CDEPS. Nesta quinta, às 18 horas, reprise É Bom Saber. Hora certa. 20 horas com 32 minutos, 20 e 32. É isso aí, gente. Estamos aqui direto de Campinas com a nossa convidada Jane lá na Holanda. Estamos falando sobre autismo, né? Como que é a forma que a gente trabalha lá na Holanda, né? Pra gente entender melhor o bate-papo aqui, ele tá muito gostoso. Outra coisa importante eu quero falar para vocês que o aeroporto de Congonhas, São Paulo, ele inaugurou essa semana uma sala sensorial, tá? Você que tem uma criança ou um adulto que tem essa parte sensorial muito aguçada e tem autismo, lá dentro do aeroporto de Congonhas tem também essa sala sensorial. Outro dado importante também é o número de crescimento de crianças com autismo no Brasil. A gente, há uns 4 anos, 2 anos atrás, 3 anos, quando a gente começou a falar muito sobre o autismo, né? Falar não, trabalhar propriamente assim muito com autismo. A proporção era 1 por 56. E essa semana tá com um mês mais ou menos, a gente teve um congresso lá em Santa Catarina que a proporção aumentou para 1 por 36 nascidas. Então, cada 36 crianças nascidas, uma tem autismo. Então, é uma questão da gente estar bem ligado, preocupado também, né? E eu queria saber também, daqui a pouco nós vamos entrar na parte das perguntas, né? Vou começar a fazer algumas perguntas aqui. A Regina, que ela tá do outro lado da câmera, não tá vendo a Jane aqui. Eu tô vindo daqui. Já passou gato, ela pula na cadeira, dá risada, se mexe toda, dança. É um negócio muito legal. Eu quero convidar novamente, né, para uma outra oportunidade a gente fazer o programa também, para que a Regina veja o que eu tô vendo, que ela não tá conseguindo ver aqui. Que ela dá cada risada gostosa, muito bom ver aqui do outro lado da câmera, né? Infelizmente a tia Rê não tá vendo, né? Nós estamos com 3.003 pessoas
nos ouvindo aqui na nossa rádio agora. E nós vamos voltar, né, com o Jane diretamente da Holanda e Regina Sartorelli aqui direto do Brasil. Olha, tia Rei. Isso aí, né? Vamos continuar aqui, Jane, no nosso bate-papo, que tá uma delícia, né? E eu tô aqui curiosa para ver você aí cuidando do gatinho. Depois tu me apresenta seu gatinho. Eu sou apaixonada por gato. Sim, eu também, gente. Eles são incríveis. Mas vamos lá, né, Jane? E que delícia, assim, ouvir você, né, falar como mãe, né, como alguém que vivencia essa experiência, podendo trazer, né, para outras mães que é possível trabalharmos, sim, dentro de casa, que é possível a gente propor, sim, né, possibilidades ali dentro do nosso espaço, né? Porque para as mães é muito difícil, né? Quando nós profissionais às vezes falamos, né? Eu sou uma profissional que eu trabalho muito em parceria com os pais, com a escola, com os outros profissionais, né? Eu agendo reunião, eu né, tento, né, trazer isso para o contexto mais próximo possível para entender as dificuldades, mas é difícil, né? Às vezes para os pais entender, né? Como você falou, às vezes os termos técnicos, e eu falei lá no início da nossa conversa, né? Os termos técnicos às vezes ficam um pouco mais complicados, mas quando a gente traz, por exemplo, exemplos do nosso cotidiano e que ajuda essa criança, né, na comunicação, como você falou da comunicação alternativa, né, dos pictogramas, que ajuda essa criança, né, ali a identificar as dificuldades, os espaços, né, o que deseja, ajuda essa criança na comunicação. Quando a gente traz para ela a possibilidade de ouvi-la e entender, né, respeitar o tempo dela, assim como você falou, né? Então, tá lá desorganizada, eu também preciso me organizar, né? Porque muitas vezes a gente quer que a criança nos responda de imediato, mas a criança precisa desse tempo para se organizar, assim como nós também precisamos, né? Sim. De respirar, de sair, de, né, ali voltar, né, equilibrada para a situação, né? Mas isso está faltando, né, entre nós, seres humanos, terrenos, como diz a Ana, ela nos chama de terrenos. Por que está faltando em nós terrenos? O que está faltando, gente? Se colocar no lugar do outro. Uhum. Parar para pensar um pouquinho. Se fosse a situação com você, você tivesse o autismo, você desejaria alguém te estimulando, sabendo que essa sabe? Uhum. Essa não são remédios, tá? Remédios são usados para dopar. Uhum. E no caso que algumas crianças necessitam foi porque ela não teve aquela terapia já lá de cedo. Uhum. Fica difícil de controlar a agressão de um adulto, adolescente, né? Porque eles são fortes. Sim. Gente, para segurar e controlar as emoções de uma criança com autismo, imagina adulto. Então, eles têm que dopar, né? Porque eles não vão fazer bem à sociedade, podem até se machucar. Uhum. É por isso que a gente explica que desde cedo a intervenção é importante. Ô, Jane, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Você saiu da Paraíba com quantos anos de idade? 1 ano de idade. Eu não fui antes porque minha mãe não podia pegar a viagem grávida. Você saiu da Paraíba com 1 ano. Sua mãe foi com você para o Rio de Janeiro, então? Sim. Então, a Jana faz parte de um contexto, né, que eu sempre falo aqui que, por exemplo, se eu fosse nascido hoje, no tempo de hoje, né, com algumas mães hoje, eu era um autista severo, nem leve era. O perfil de uma mãe que é filha de uma mãe nordestina, eu acho que é muito diferente. É tipo assim, se vira nos 30, sabe? Ela vê a necessidade e faz acontecer, né? Por exemplo, ela viu a filha, filha, não é isso? Que tem autismo, qualquer idade? Sim, assim? tenho 2. Eu ando com as 2 aqui. Qual que é a idade de sua? Mas uma 17 é a mais velha e a segunda é a Anali, que tem 13 anos, né? Mas põe na cabeça ainda 9. Às vezes ela age como 10 anos, então, mas ela tá bem assim. Faz parte de um perfil, de uma cultura, de um povo
que procura se mover, se mexer, né? Sim. Faltou a terapia, eu vou fazer a própria terapia. Faltou o médico ali, faltou o remédio que ela falou aí para acalmar, eu vou fazer o meu chá do meu jeito, dar a massagem do meu jeito, colocar o Vic. Então, isso é o currículo funcional natural que a gente prega aqui na nossa clínica. Nós falamos isso todo dia para os pais, aquela questão do estímulo, vai, brinca, sabe? Nós temos um grande público, né? Nós temos uma média de 60 a 70 pacientes por semana. Poucos são autistas, não tem muito autista na clínica, não, né? Temos tem crianças, algumas crianças que são. Mas a gente bate muito nessa tecla do estímulo, né? Com o dia a dia. Vai cozinhar, como a Regina sempre fala, dá o exemplo do bolo, né? Vai fazer o bolo, convida para fazer Eu também, Regina. Convida para cortar o pepino. Eu falo assim, né? Você vai fazer um bolo, então você vai lidar com textura, você vai lidar com cores, você vai lidar com quantidade. Então eu estou ensinando matemática, eu estou ensinando peso, eu estou ensinando ali a lidar com a sensibilidade, estou ensinando diversas coisas, né? Paciência, tolerância. Mas qual que é o problema hoje? O problema hoje é que, assim, essas coisas são difíceis. O que você falou em relação ao bolo, por isso que eu estou falando a questão do perfil da mãe. Essas coisas são difíceis de fazer. Porque hoje, o bolo que você vê, já compra o bolo feito. Sim. Hoje você compra uma massa já pronta, põe no forno, já sai aquele. Você não gasta tempo. E o fato do exercício de fazer o bolo passar 1 a 2 horas, além de ter aquela interação de mãe com filho ou pai com filho, está ensinando matemática, está ensinando trabalhando textura, está falando um monte de coisa, né? Então, assim, é interessante, assim, nós ouvirmos a fala dela, né? Porque isso vai justamente de encontro com aquilo que a gente prega aqui na nossa clínica. Prática, né? No dia a dia. Não, né? Por isso que eu gostei do canal de vocês quando eu vi lá, gente. Porque é a Pelo prática, fato de eu ler as né? entrevistas. Entendeu? É tipo assim, vocês estão no mesmo conceito que eu. Porque não é o manual, não é o diploma. Né, a perseverança, que você não desiste daquele caminho que está cheio de pedras, espinhos. Isso vai atravessar, minha filha. Se eu tiver que atravessar montanhas e aprender para minhas filhas se sentirem melhor e incluídas no mundo, eu vou fazer. É isso, entendeu, que está faltando. Sim, não há manual para nada. Sim, e né? o limite, né, Jane? Eu acho que assim, né, não é porque a criança está dentro do transtorno do espectro que a gente não vai dar limite para ela, que a gente não vai ensinar ela, que a gente não vai trabalhar, né, esse ir e vir. Ontem eu ouvi de um pai aqui na recepção, a criança ela não é autista, ela não tem um transtorno, mas o pai disse assim para mim, a gente jogava e eu sempre fazia com que ele ganhasse, eu nunca ensinei ele a perder. Eu falei, então, e aí a dificuldade dele hoje é em lidar com esse perder. Então a gente precisa trazer para a criança que na vida a gente ganha, a gente perde, a gente tem um tempo, né? Eu preciso respeitar o espaço do outro, porque essa criança ela está sendo preparada para a vida, ela não vai continuar ali o tempo todo com o pai e a mãe somente. Ela precisa aprender para viver a vida. Pro mundo. E se eu não ensinar ela, se eu não trazer para ela esse olhar, a vida lá fora vai ensinar e nem sempre a vida ela é muito justa com as coisas, né? Geralmente ela costuma ser um pouco agressiva, mas, né, o nosso papel é esse, né? E aí, quando a gente traz alternativas, né, no nosso cotidiano, eu sempre falo assim, sabe? Você vai fazer uma caminhada, pega essa criança, dá a mão para ela, né? Vai para essa caminhada curtindo a árvore, o tronco tem textura, tem pedrinha no chão, tem folha, tem semente, né? Cata lá esse material, traz para casa, faz uma colagem, sabe? Planta sementinha para nascer uma árvore. Olha quantas coisas eu estou fazendo com essa criança de forma natural, né? Que a gente usa a abordagem baseada no currículo funcional natural. E eu falo assim, né? Quantas coisas lúdicas aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que eu posso trazer para essa criança sem esperar somente lá o site terapêutico ou o profissional que vai estimular essa criança, né? Justamente, esse tipo de cliente eu estou até dispensando, passo para outros colegas que têm paciência, porque o nosso trabalho não é para a vida toda, porque são várias crianças que estão aí
precisando desse teu tempo também, entendeu? Sim. Então, se a mãe ajuda, essas crianças são bem mais rápido preparadas para não precisar tanto da sua atenção toda semana, talvez uma vez por mês. E assim vai diminuindo na necessidade da criança, claro, né? Sim. Mas o contexto da mãe se pôr mais, investir mais e largar um pouco da TV antes de ir para a escola, sabe? Conversar, animar, falar da escola. Essas coisas que ativam o cérebro para, né, um progresso melhor e criação de um futuro, um senso de viver, de vida, porque eles não querem nada, né? Então, nós somos os únicos a poder trazer essas crianças para um mundo de aceitação para elas próprias, porque elas não querem isso também, né? Elas querem viver ali. Mas aí essa é a resposta, aí você vai ficar olhando para sua criança e falar, mas ela fica só rodando. Mas eu faço alguma coisa para tirar ela desse ciclo do rodar, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Exatamente. E outra coisa importante, assim, eu vi um vídeo esses dias, inclusive lá do pessoal acho que é da Paraíba, né? Que tem um canal, é o TV Sem Futuro, que tem o Bora Bill, né? E no jogo de futebol do Bora Bill, lá da TV Sem Futuro, tem um rapaz que ele não tem as pernas, né? E a mão dele tem 2 dedos. E eu vi na entrevista do pai dele ontem, né? O pai dele falava assim, que quando ele nasceu, o médico chamou a mãe, né? O médico falou no ouvido da mãe, seu filho tem um problema sério. Aí chamou o pai, né? Falou assim, seu filho tem um problema sério, ele não tem as pernas, ele tem 2 dedos e tal. E o pai ficou ali meio receoso, olhou a criança, brincou com a criança, disse que foi com 2, 3 meses, o pai fez assim, eu vou tentar colocar, a mão ficava como se fosse um alicate, entendeu? Assim, uma tesoura, aliás. Eu vou tentar colocar alguma coisa na mão dele para ver se ele pega. Aí o pai colocou tipo um garfinho na mão dele, né? Uma colher, aliás, na mão dele, e ele pegou a colher e levou para a boca. Do jeito que ele pegou assim com tesoura e levou diretamente para a boca. Ele disse que quando viu aquela cena, né? Ao pai dele falou assim, pronto, tô resolvido, é só isso que eu preciso. Ele sabe comer, o resto a gente vai se virar agora. Então ele pegou uma madeira lá, improvisou umas pernas de pau lá pra criança, pegou um monte de coisa. E hoje o cara tá com 26 anos, é formado em faculdade, é um monte de coisa lá da vida. É essa a ideia. Quando as pessoas... Então... Quando a criança tem um autismo, a primeira coisa às vezes eu vou falar o que é que acontece. Na maioria das vezes... Fala o que acontece que eu gosto. Vai na rede social, né? No Facebook e coloca lá, esse papel aqui a gente consegue receber o benefício do governo, entendeu? Isso é uma grande parte, né? Põe na rede social e procura. Outra coisa aquela comparação, meu filho tem autismo, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Dá teu jeito, uai. Aí fica colocando às vezes culpa no governo, culpa não sei o quê, culpa nisso, enquanto isso quem sofre é a criança. Justamente, às vezes tem gente que até culpa nós, terapeutas. Quantas vezes? Eu tive essa cliente, sabe? Que aí eu fui na casa dela para entender, né? Tipo assim, por que ele é lá comigo, ele faz assim, assado, mas aqui, lógico, olha lá, no telefone tem uma coisa para ele fazer, né? Eu sempre tenho também para a mãe, né? Para induzir que ela tem que fazer isso com ele. Não pode dar isso aqui para o garoto pintar a criança e sair. Exato, que ele não vai fazer sozinho. Deus, né? Não, lógico que não. Ó. A Ana, se eu deixar ela agora aqui, se ela não gosta do que ela está fazendo, ela fica assim, ó. Eu tenho que estar estimulando ela. Não, minha filha, mas espera aí, vamos. Você consegue. Ó, você é inteligentíssima, gênio. Entendeu? Então, é uma coisa de... Sabe o que eu acho, às vezes, que eu vejo muito? O bullying que vocês estavam falando aí começa já dentro de casa, que é a falta da aceitação, que é a falta da paciência. Manda a criança tá rodando, ok, vamos botar ela para sentar, pega ela alguma coisa para criativo.
em vez de só reclamar, entendeu? Tem soluções para tudo na vida. E nós somos capazes de pensar e criar e achar uma solução. Como esse senhor aí que fez uma perna para o filho, entendeu? Usou aqueles 2 dedos, ensinou ele como segurar. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ensinar o ABC aqui, o alfabeto. Né? Isso aí acontece muito. Mas voltando, né, eu sempre falo isso, né? Existe essa questão do perfil de onde a pessoa está localizada. Você pegar uma mãe de um autista no centrão, assim, na metrópole, São Paulo, Campinas, ela tem um perfil. Se você pegar uma mãe de um autista lá no sertão da Paraíba, ou no sertão de Pernambuco, ela tem outro perfil totalmente diferente. Porque lá, ela não tem o acesso igual aqui tem, não. Então, se ela não tem o acesso que ela tem, ela vai se virar. E detalhe, muitas vezes ela se desenvolve mais rápido, entendeu? E nem sabe que tem o autismo, vai descobrir lá na frente. Não sabe que tem um autismo. E até, às vezes, as que sabem, não tem o que fazer, então eu vou fazer do meu jeito, entendeu? E a criança, ela passou a ser estimulada. Nós tivemos aqui, um tempo desse aqui, uma entrevista com o Cláudio, né? Que ele é um gestor público, foi diagnosticado com autismo com 10 anos de idade. Aí perguntou, fez alguma terapia? Terapia? Que terapia? Que terapia? Na minha época não tinha terapia esse negócio, não. Entendeu? Morava no interior de Minas Gerais, terapia era... A nossa mãe era a nossa terapia. Pois é. Sabe? Entendeu? Ocupar a mente. Lembra que a mente vazia é oficina de quem, gente? Pois é. E eu falo isso, eu falo pra Regina, nós somos donos de clínica. Entendeu? Nós somos donos de clínica. E para nós é muito difícil chegar e falar assim, olha, faz isso, porque funciona, vou ser sincero aqui, tem mais de 3 mil pessoas nos ouvindo, e continue nos ouvindo aqui pela sinceridade. Para nós não temos nenhum orgulho de ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos com a criança na clínica, não. Nós queremos que ela se desenvolva. Nós queremos que ela crie asas. Nós trabalhamos de uma maneira que ela tenha a possibilidade de ter autonomia, de se virar sozinha, de vestir uma calça, de vestir uma roupa, de comer. Então nós trabalhamos com essa maneira. Mas o que parece é que os proprietários de clínicas, né, agora que esse crescimento muito do autismo, eles querem segurar, não, deixa que eu faço. E os profissionais, muitos deles não têm coragem de falar assim para o pai, vai dar uma passeada com seu filho, vai brincar com isso, vai falar isso. O que consegue fazer é assim, chegar em casa, descansa um pouco, tá bom? Põe ele para descansar. Mas não tem coragem de falar para a mãe, brinca um pouco com ele, faz um bolo com ele, faz isso, porque se ela fizer isso, ele vai perceber que o trabalho dela tem, às vezes, muito mais resultado do que passar uma hora no site terapêutico de uma clínica. Entendeu? Eu assim, Geni, eu como profissional, às vezes eu me questiono, 20 horas de uma criança dentro de um site terapêutico, eu penso assim, 20 horas dessa criança dentro de um site terapêutico, a vida está passando lá fora, né? Então eu também preciso pensar nos outros contextos dessa criança, né? Eu falo assim, a terapia ela é importante, mas a vida social lá fora, as vivências lá fora também é importante. E se eu não deixar ela viver isso, eu também estou limitando ela, né? Então, são questionamentos que eu acho que você colocou aí muito bem, que é se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ficar fechada dentro de um espaço 20 horas do meu tempo, né? Como que eu gostaria que isso feito, né? Como que eu gostaria que isso fosse me apresentado, né? Eu estou falando isso do meu ponto de vista, tá? Do meu conceito como profissional, e eu acredito na minha metodologia, né? E eu acho que é funcional para as minhas crianças, então é assim que eu trabalho, né? Eu trabalho sempre respeitando esse indivíduo que está do outro lado, né? Justamente, mas vendo a capacidade que ele tem, porque todos nós temos, né? Lutando para isso e querendo que os pais também lutem. Também tem a mesma garra, a mesma vontade, me fala, me ajuda, sei lá, me dá dicas. Ninguém pergunta. Não. Todo mundo só fala, minha criança tem autismo. Mas esse é o problema, gente, que eles não perguntam. Quero contar 2 casos aqui bem interessantes. Nós temos uma mãe que eu sou louco para entrevistar ela aqui. E a gente não teve a oportunidade.
o filho dela passava com a gente, né? Foi diagnosticado, tudo passou com a gente. E nós poderíamos muito bem chegar para ela e falar assim, olha, vamos fazer aqui 200 anos de terapia sem problema algum. Foi que a Regina fez, falou, olha mamãe, pega seu filho, leva na palha, tem um profissional assim, a gente deixou... Foi a PAI que mandou pra cá pra fazer a investigação. Sim, verdade, foi a PAI que mandou pra gente, foi. Aí fez a investigação, a PAI conseguiu a vaga e a PAI falou pra ela que ela não podia continuar com a gente porque ela tinha a vaga disponível. Aí, né, foi onde a gente entrou dizendo pra ela volta que... pra PAI, né? A gente poderia ficar com a criança, É. mas mãe, fica lá. Mas qual foi o detalhe dessa mãe? Qual que é a diferença? Essa mãe, eu falo pra Regina, ela é... O pai, foram pro parque, ela e o pai da criança. Aí no parque tá aquele monte de criança lá brincando, subindo, o pai olhou pra mãe e falou, e começou a chorar. Não falo da criança não. O meu filho não consegue subir, isso o quê? Ela é o quê? Não consegue o quê? Vem cá, pegou o menino, pôs no canto, o menino subiu, pulou, foi pro canto. Quem não consegue, rapaz, deixa ser mole. Deixa ser mole com o pai, não com a criança, né? E outra cena que me chamou a atenção foi no mercado, né? Chegou no mercado, ele não é verbal, né? E chegou no mercado, a criança, ele pegou tipo um iogurte, alguma coisa, e foi comer, sem pagar. E tava a avó dele, né? Tudo direitinho. E ela foi lá, pegou o menino e começou a brigar com ele. Não faça isso, eu ia falar, o bichinho tem autismo, não sei o que, tem autismo, ele não mexa com ele não. Aí ela falou assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu nunca vou ter vergonha do seu autismo. Agora de você ser um menino sem vergonha, de você ser um menino que não respeita, é mal educado, um menino que as pessoas não tenham, que brigam com você, isso eu vou ter vergonha. Eu prefiro corrigir você agora do que a polícia corrigir lá na frente. Você é gente como qualquer outra pessoa, não venha pro meu lado não. Então, louco, né? Eu fiquei impressionado porque ela trata o filho dela como filho. Tem autismo? Tem autismo, entendeu? Mas é um filho. E o menino respeita ela. Que bonitinho. Então aí é que tá a diferença, é o que eu falo. Mas as mães, esses dias no Rio de Janeiro, nós fizemos numa conversa aqui, o juiz, ele negou a terapia para uma criança, porque eram 4 horas, eram 25 horas semanais, não é isso? 20 horas. 20 horas semanais. E muito tempo. O juiz fez um cálculo muito interessante. Aqui, Jane, essa moda, ela tá bem assim. Aí o juiz fez o seguinte, ele falou assim, não deferiu, não. A mãe tá querendo passar a responsabilidade pros outros. O menino vai ficar a parte da manhã na escola, ou da tarde na escola, a parte da manhã na terapia. A mãe quer delegar para os outros que é o filho dela. E que hora esse menino vai brincar? Que hora esse menino vai ser gente? Que hora esse menino... Então é isso, sabe? Gente, a rotina é importante, não é, gente? Vocês sabem que a rotina é importante. Aquela criança, uma vez na semana, né? Perdeu uma rotina. Mas, gente, é fundamental você tratar também a sua criança, sabe? Com mais delicadeza, com mais... Aqui o normal é 20 horas semanais de terapia. Eu tenho questionado muito isso. Né? Eu acho que... Isso é muito, gente. Porque você está fazendo o trabalho da mãe, dos cuidadores. Acaba sendo muito Parou tempo. Com isso aqui. Não, temos também, né? Mas a gente está tentando que elas entendam que a educação não começa com a gente. Que a gente precisa fazer isso de forma diferente. Mas mudou muita coisa. Né? Tem um grande colégio aqui em Campinas, não vou falar o nome, mas é um dos maiores colégios de Campinas, que a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista aqui com um mantenedor lá do colégio. Né? Eu fiz uma pergunta, por acaso as mães acham que a escola tem que educar? Ela falou assim, meu filho, você nem imagina, não posso nem falar nada aqui. Não posso nem me comprometer. As pessoas acham, elas acham que a escola tem a obrigação de educar o filho. O filho tem que ir para a escola já com... Não tem, gente, não tem. Então, tem que parar com isso. É o que eu explico às vezes também nos meus vídeos, sabe? Que eu indico, né? Aqui eu tô falando aberto, que tá na rádio, bora lá. Pega o megafone.
Gente, eu sou divertida assim o tempo todo, tá? Não, mas isso é bom, né? E aí acho que esse exemplo seu, Jane, também complementa muitas mães que também reclamam dessa falta de tempo, de ter alegria, de ter energia positiva, né? Não é verdade. A alegria mora dentro de você. Sim, né? Eu não tenho Né? que culpar o outro por isso, né? Por eu Não. estar em paz ou estar ali satisfeita com a situação, né? Eu não tenho que culpar o outro pelo meu cansaço, pela Tem que minha... culpar a sua criança, né? Porque às vezes a maneira que você fala com a sua criança é tirando da desconto daquele dia que você teve, mas ninguém tem nada a ver com isso. Coloca, guarda na gaveta, criança na cama, dormiu, abre ela, abre a gavetona. E bote pra fora toda aquela... Aquilo Sim, que tinha... resolva, chore, grite, ligue pro melhor amigo, desabafe. É isso mesmo. A gente Recurso. tá partindo para o final do programa, 1 hora, tá com 1.123 pessoas, 3.123 Mas a gente já pessoas. marca outro, já vou marcar outro aí, viu, Regina? Já me liga aí, bota aí um dia que eu tô de... Olha, gente, a gente tem que falar mais. Ô, Jana, eu quero fazer algumas perguntas rápidas, assim, num contexto geral. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acredito que tem muita coisa já evoluindo em relação ao autismo. Muitas leis precisam melhorar muita coisa, isso é fato. Mas você vai num shopping, por exemplo, tem vaga para autista, você tem um estacionamento para autista. As leis estão mudando, então, graças a Deus, está contribuindo muito. E aí, como é que é essa questão aí, desse suporte? Gente, é que a criança com ou sem autismo, eles são reis e rainhas. Direitos, sabe? Inconscientemente eles usam a espiritualidade em quase tudo. O amor, sabe? Não sei se é porque eles passaram aquela guerra, né, gente? Duas. Então, eles têm uma compaixão, principalmente com idosos e com crianças. Aqui as crianças, todas têm um instituto, se a mãe não consegue cuidar. Se eles veem, por exemplo, no meu caso, eu posso reportar você. Falar, olha, aquela mãe ali... Eles vão investigar você, investigar seu dia a dia com aquela criança, ver que você não é capaz, e eles vão levar aquela criança para um lugar onde é capaz e mostrar a capacidade dela. E aqui não tem brincadeira. E as escolas são bem estruturadas, tudo com pictoramas, muita palestra na escola para as mães que queiram aprender, que queiram ir lá, entender, compartilhar, fazer trabalhos voluntários, que assim você vê a diferença do autismo como sua criança e vai entendendo assim mais, né, e aceitando o mundo como ele é e as crianças. E é tudo assim, gente, é tudo válido para criança com autismo e criança sem autismo. É tudo bem estruturado para eles. É um mundo, estamos construindo um mundo para eles, né? Quem fica são eles. Eu acho que é um mundo sem rótulos, né, Jane? Porque acho que o que pega muito são esses rótulos, né? Então, porque a criança com autismo, ela não tem capacidade, ela não tem, ela não vai vencer, ela não pode, né? Ela não deve. A gente também precisa se conscientizar desses rótulos que muitas vezes, né, como você falou, a própria família acaba trazendo esse peso, né, para a criança. E aí isso não é legal. Não, porque não é ninguém. Então, é se colocar no lugar do outro. Você gostaria que alguém falasse dessa maneira com você, sabendo que talvez você não tivesse, no momento, a capacidade de entender o que você falou, porque todo mundo tem. Peraí, não entendi o que você falou, peraí. Repete. Sim. Então você vai ficar chateada comigo porque ou vai falar grosseiramente, ou vai me mandar calar a boca porque eu não consigo parar de falar. Não pode, né? Acho que não é esse o caminho. Não, você tem que incentivar, né? Porque faz parte, só que você quer conversar papo de adulto com a criança, também não pode, né? Você tem que saber como fala, usar as palavras que têm poder, assim, principalmente as negativas. É um contexto, né, de muita coisa que só ajuda a criança com ou sem autismo. Sim. É reeducar esse povo. Exato. É o que eles também não têm manual, né? Mas aí... Exato.
Oi, Jane, vamos combinar, né? Passando as festas aí no começo de janeiro, a gente retoma as nossas conversas, que esse bate-papo foi muito gostoso, Muito bom mesmo. fazer essa troca com você. Eu queria sugerir um outro tema, né? Mas eu queria trazer outra pessoa também. Eu quero falar sobre a exposição em redes sociais, né? Quero falar, gente, por quê? O que acontece? Com o advento das tecnologias aí, celular para cima e para baixo, as mães, os pais, os responsáveis tiram foto das crianças de todo jeito. Mas não esquece que aquela criança vai crescer um dia. Até próprio vídeos, né, da criança. Vídeo, e aquilo ali fica gravado, né? E a internet é um mundo sem fim. Hoje você... eu conheço um caso de uma pessoa que hoje é policial e viu um vídeo dele quando ele era criança. A mãe brigando com ele, ele chorou. Quando ele viu esse vídeo, ele queria matar a mãe, entendeu? Então, assim, internet, uma vez que entrou na internet... porque cria trauma, né? Já era. Então... Pode falar. Cadê os adultos dão nesse momento? E a gente tocar nesse assunto, evitar, né? Dessa... Até que ponto vale a pena a gente estar expondo nossos filhos nas redes sociais, né? Porque eles vão crescer e quando crescer, ele pode chegar para o seu pai, para sua mãe e falar assim, mas você pensou se eu ia gostar ou não de ver você me tratando desse jeito, ou fazendo isso, ou mostrando isso da minha vida? Né? Então vamos tentar alinhar aí com o pessoal para a gente tratar esse assunto aí. Eu estou tocando porque ela está na Europa e a França, né? Ela começou a baixar uma lei, né? A questão da exposição realmente das crianças nas redes sociais. Tem um limite, né? Até que ponto? Então, especialmente também, né? Que idade a criança tem que ter um telefone. Isso. Então, vamos gritar aí, galera. Boa, mãezinha. 7 anos de idade. Um telefone só para brincar do game. Pelo amor de Deus. Criança com 2, 3 anos já aí com celular e jogando, né? A gente sabe dos malefícios de tudo isso, né? Não é, Caika, jogar, mas aí você fala 1 hora de jogo, aí, ou seja, no PlayStation, whatever. Depois, vamos fazer aquela atividade, lembra? Você brincou, mas temos que colorir, temos que escrever as palavrinhas, temos que treinar a caligrafia. Antes de dormir, Cara, isso ajuda muito. A minha criança vai toda noite às 2 horas a ler, fazemos risadas cócegas, e elas vão dormir, cara, e acordam com uma felicidade, porque você ativou, né, a felicidade dela, ela foi dormir, ela acorda também feliz, entendeu? Que a compaixão é tudo, né? Mas vamos voltar nesse tema aí também, vamos explicar também, gente, sobre os remédios, né? Isso, vamos sim, vamos falar sobre isso sim. Então a gente deixa passar as festas aí, né? Acho que na próxima quinta não. Acho que vocês têm aí. Vamos fazer cirurgia dessas coisas só depois das festas mesmo. Acho que né? Depois das festas mesmo, daí a gente retoma, né? A gente faz a agenda bonitinho para também não atrapalhar você com seus compromissos, né? Pra gente poder fica bem para mim. Que eu posso trocar, entendeu? Eu tenho essa facilidade, que eu trabalho para mim, é só... Ter aí essa troca. Eu acho que isso vai ser muito importante, né? Trazer esse olhar seu como profissional e principal, né? Como mãe. Você vivencia essas experiências dentro de casa, no seu dia a dia. Deixa eu só falar da programação da rádio amanhã, né? Amanhã nós teremos 9 horas da manhã, doutora Tatiana vai falar sobre respiridor em telas, né? O perigo. Esse é o nosso podcast que fica gravado em nossa web rádio, 9 horas da manhã, respiridor em telas. 11 horas da manhã teremos a nutricionista Carla Baroni, lá do Manaus, né? Que ela vai falar sobre seletividade alimentar em nossa programação. Às 13 horas teremos o programa do psicanalista Henrique Pinheiro, lá do Uruguai, Viés Psicanalístico. 16 horas, Maria Bispo vai falar sobre transtorno, né? E 17 horas, a doutora Adriana falando sobre diagnóstico da criança com autismo. Lembrando que esse programa também vai ficar gravado em nosso podcast, né? A partir de amanhã, ele já vai estar, amanhã à tarde, vai estar já em nosso podcast, vai entrar na nossa programação também. Também nós queremos lembrar que
Na segunda-feira, 9 horas da manhã, o programa Viés Psicanalítico é ao vivo, tá bom? Você pode ouvir, pode comentar, pode... Não sei se pode xingar não pode o apresentador, não. Não! Não sou eu. Mas Você... as palavras têm poder! É com ele, né? O apresentador ele tá aqui falando aqui do programa diário também. Jana, suas considerações finais, por gentileza. Eu tava rindo. Suas considerações finais pra gente encerrar. Minhas considerações e minhas lembranças, gente, é? Suas considerações finais. O que você achou desse bate-papo? Meu Deus, adorei, gente. Tô esperando o próximo convite. Já sinta-se convidada. Assim que passar as festas, a gente retoma. No próximo convite, eu vou colocar ela, você olhando pra ela, porque é muito bom ver ela aqui do outro lado. Fica quieta não, viu? Eu vou chamar você de a mãezinha do movimento, viu? Não fica quieta. A doutora Cecília usa esse termo, eu acho muito legal, muito fantástico. Ela usa o termo a criança do movimento. Eu vou chamar você de a mãezinha do movimento, tá bom? A criança do movimento é aquela criança que corre, que brinca, essa é a criança do movimento. E é do mesmo jeito. Eu sou a criança grande, gente. Eu sou a criança grande. E é isso aí, a dica, tá, gente? Mamães aí, não perca a sua essência de criança, bota ela pra fora, entendeu? Né, Jane? Monte Cabana, entra embaixo da cama, atrás da cortina. Faça, gente, né? Faça coisas que façam essa criança sorrir, né? Muito bom, Jane. Fez quando era criança. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Bom, obrigada. Um grande beijo, foi um grande prazer. A gente retoma essa conversa, tá? E... Com certeza. Fica na linha aí. Pode ficar na linha. Fica na linha aí. Sim. Claro. Beijo. Beijo. Beijo aí, galera. Beijo. É isso aí, gente. Quero agradecer a todos por essa audiência, né? Muita gente ouvindo. Mais de 3.500 pessoas ouviram o nosso programa, né? Foi o pico maior que tivemos aqui. E amanhã vai estar também na nossa programação esse podcast aqui falando sobre autismo, né? Uma visão diferente, né? Assim, é uma mãe que queria que você visse aqui como é que ele balança para um lado e para o outro, e passa gato, vem gato. Um negócio muito interessante. Lembrando, Viés Psicanalítico, próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, né? Tchau, a gente foi embora, né? Né? Boa noite. Fui, tchau. Você ouviu? Programa É Bom Saber. Apresentado pela psicóloga Regina Satorelli.